Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho e Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje a Rota do Turismo tem a grata satisfação de conversar com Cássia Paca. Posso dizer que é uma amiga de longa data e uma profissional assim que envolvida, ela é farmacêutica, mas hoje o ponto e o nicho de trabalho dela é o banco de sangue. Mas nada melhor do que a própria Cássia para estar explicando como foi essa história, como que Sertãozinho ganhou ou constituiu esse banco de sangue. É com você, Cássia. Oi, Adriana, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, né? É um momento muito oportuno para a gente falar um pouquinho disso. Então, a história do banco de sangue, ela é muito antiga, né? Eu, na verdade, fiz a minha formação em farmácia bioquímica, especificamente em análises clínicas, né? E comecei a minha jornada profissional trabalhando na Santa Casa como administradora de materiais. Nesse período em que eu estive na Santa Casa, eu tomei gosto pela administração, né? Até fizemos juntas nosso MBA, né? Eu recordo que foi no ano de 98, 99, foi um dos primeiros na USP Ribeirão, né? E aí foi onde eu, assim, peguei o gosto por essa área administrativa. Eu trabalhava muito em bancada, e aí passei, bancada que a gente fala é a parte dos exames laboratoriais, né? E aí passei para a área administrativa. Desde então, estou nela, né? Então, o Banco de Sangue, na verdade, ele foi fundado em 1956. Ele tem 70 anos, né? Ele era um serviço que ficava dentro da Santa Casa. Ele não existia enquanto instituição vista pela população. As pessoas doavam sangue aqui, né? Mas de forma muito acanhada, era poucos doadores por dia. Pra você ter uma ideia, a gente atendia 5 doadores, 2 doadores, era uma coisa bem assim, simples, né, vamos dizer. E em 1998, eu fui convidada, então, pelo Dr. Paca, que era o meu sogro, que foi quem, na verdade, fundou isso em 1956. Eu fui E eu convidada lembro que a nessa trabalhar com época ele. você falava desse sonho, né, Cássia? Falava do sonho e a gente queria muito tornar o Banco de Sangue uma coisa realmente da cidade de Sertãozinho, né? Porque a gente tinha um serviço, mas não era pleno, não era como é hoje, né? Então a gente Hum. precisava fazer toda essa reestruturação. E aí, quando eu assumo, em 1998, quando eu exatamente estava num momento da minha vida bastante intenso, né, com filhos pequenos, mas construindo a minha vida profissional, fazendo minha especialização, né, na área administrativa, e aí eu então assumi o Banco de Sangue com todos os desafios que isso trouxe, que foram gigantes. Essa história, da partir daí, você sabe, você acompanhou uma parte dela, né? E foi muito intenso o trabalho aqui, e isso aconteceu em 98. Quando foi em 2010, ainda a gente estava dentro da Santa Casa, só que maior. Aí já tínhamos crescido, já estávamos maiores, uma visibilidade maior, mas ainda assim colhíamos 8, 9, acho que não mais que isso, doadores por dia. Depois, e atendíamos os pacientes, né? Depois, em 2010, né, o Banco de Sangue ganhou sede própria. Foi aí que a gente veio para a rua, e que hoje é aqui na rua Epitácio Pessoa, 1401, próximo à prefeitura. E aí, nesse momento, a gente percebeu que mais pessoas perceberam: nossa, mas tem banco de sangue em Sertãozinho? Então a gente não Ganhou sabia. E às visibilidade, vezes né? não sabia, e às vezes ia doar sangue em Ribeirão. Quer dizer, passava pedágio, passava tudo, né? E a gente tinha o sonho de atender a cidade de forma plena,
como é a Santa Casa, né, atendendo toda a região, né? Nós atendemos também o Hospital Neto Campelo, né, da cidade. E Uhum. aí a gente conseguiu isso, né, por um apoio da prefeitura, da Santa Casa, uma união de esforços. Aí nós construímos a sede própria, que é aqui, hoje, onde eu falei, e aí passamos a atender 20 doadores, mais ou menos nessa proporção. Hoje, nós estamos novamente, Adriana, por isso que eu falei que é o momento oportuno para falar sobre isso, passando por uma nova reestruturação. Então, o que está acontecendo agora, né? Eu vou deixar isso ainda em stand-by, mas se você quiser, na próxima semana, porque os primeiros a saber serão os nossos colaboradores, né? Mas a gente vai reestruturar novamente o banco de sangue, preparando ele para o futuro. Porque agora nós Perfeito. estamos com uma nova pessoa entrando no quadro aqui do Banco de Sangue, que é o Rafael, que é o doutor Rafael Paca, que é meu filho, e que fez uma especialização bastante robusta, né? Aqui, a residência dele, ele é médico, e a residência dele foi feita aqui no Hospital das Clínicas, aqui em Ribeirão, e ele atende lá, ele é médico contratado lá. Atualmente ele está fazendo o doutorado dele. Ele também está entrando conosco aqui para a gente conseguir Meu melhorar mais Deus, ainda o como o serviço. tempo passa, É. porque eu Então, nós lembro do estamos em Rafael, um pequenininho, meninão. né? É, um Exatamente. pequenininho. Pois Que é. E bom. agora ele já está aqui conosco e vamos para a terceira fase. Que legal, Cássia. Agora, o assunto que me chamou muito a atenção, vocês teve um crescimento, graças a Deus, esse sertãozinho está evoluindo e quero sim trazer em primeira mão para a nossa população e para o Brasil, porque a Rota do Turismo ela é nacional, o desenvolvimento e essa reestruturação de vocês. Mas o que nos chama muito a atenção é que são poucos doadores de sangue. Como que a gente pode estar fazendo para conquistar mais doadores de sangue? Porque pós-pandemia, eu acredito que o volume de atendimento aumentou, mas a quantidade de doadores continua a mesma ou aumentou também? Então, esse aumento que a gente teve progressivo de doadores, conforme eu falei, saindo do hospital, montando sede própria e assim com desenvolvimento, ele não é suficiente ainda para a nossa demanda, né? Então, vamos dizer assim, o que que aumentou muito? Aumentou porque o banco de sangue, só para explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo, ele é um ciclo. Então, vamos tentar explicar que é um ciclo do sangue. Qual que é esse ciclo, né? Eu costumo dizer que tem três. Você tem um pilar, que é a abundância, um pilar, que é a doação, e o outro, que é a falta. Isso completa o ciclo. Então, o que que é a abundância? A abundância é o próprio banco de sangue. Então, é onde os doadores chegam, vão ser atendidos e vão fazer a sua doação. Quem vai poder doar? Aquele que tem sangue em quantidade suficiente para ele, para poder doar. Aquele que tem saúde, aquele que está em boas condições de saúde. Então, esse é o ciclo da abundância, você está pleno na vida. Então, você pode doar. Aonde você vai, já entrou abundância e doação. Aonde você vai ser utilizado esse sangue? Na falta de quem está internado num hospital, que é a outra ponta do nosso trabalho. São as agências transfusionais que a gente tem dentro dos hospitais. Então, essa que é outra unidade. Então, você olha o banco de sangue e não termina aqui. Aí vai para dentro do hospital. O seu sangue que você doa aqui, ele vai ser transferido após todos os exames realizados e todo o fracionamento, sangue fracionado, uma doação, você faz 4 bolsas de sangue, tem todo um trabalho interno aqui que é feito. Essas bolsas de sangue vão ser levadas para dentro do hospital. E lá no hospital, elas vão suprir a falta de quem não tem sangue, de quem perdeu sangue, ou por cirurgias, ou por acidentes, ou por doenças degenerativas, ou por câncer que faz quimioterapia. Então, essa demanda, né, Adriana, infelizmente, aumentou muito. Então, a gente consegue aumentar o número de doadores, mas você não consegue suprir 100%.
A gente consegue porque a gente luta muito e conta com pessoas como você, com pessoas da imprensa, que sempre lembra que doar sangue é um ato fundamental na vida, né? E Salvar então, vidas, assim, né? mas não é uma coisa assim que é tranquilo. A gente tem que ter esse toque de salvar vidas, é. Quando você completa o ciclo da abundância, da doação e da falta, onde você foi na falta? Que é diante de uma prescrição médica, que é diante de uma necessidade de um paciente internado, de uma pessoa que está doente, que não tem. E o sangue não pode ser feito, fabricado. Não existe. Por toda a gente até hoje, não vamos fazer sangue num laboratório. Não existe isso. Existem medicações que repõem ferro, várias situações que você consegue não usar o sangue e fazer o paciente melhorar, mas são algumas situações. Quando a falta é do sangue mesmo, é só o sangue que consegue suprir. Então, a gente precisa da boa vontade da pessoa, porque a doação de sangue é altruísta, voluntária, e ela não pode estar ligada a nenhuma bonificação. A pessoa tem que vir porque ela realmente deseja. E isso É que é um o desejo desafio. de salvar vidas, né? É, de Ô, estar Cássia, realmente ajudando alguém que está na outra ponta. é um trabalho que a gente fala, eu, como rotariana, lá a gente fala, é dar de si sem pensar em si. Porque hoje Pensar você nisso. pode estar doando, amanhã pode ser você que esteja precisando. Então, e o sangue não tem CPF. O sangue ele não tem, ele é nobre ou não nobre, todos podem doar, mas existem algumas características e idades de doadores. Quais são elas? Sim. A idade hoje pode começar com 16, desde que você venha acompanhado de um responsável, e tem que ter um termo do responsável falando que a pessoa quer doar. Se não, se for normal, é 18. Então, acima de 18 anos, até 69, aumentou o tempo Que de bom. doação. Hoje as pessoas vivem mais com mais saúde. Agora, se você doa, está doando a primeira vez com 60, aí é até 61. Agora, se você é Ah, um doador de repetição, que vem doando ao longo da vida, é até 69. agora me fala uma Hum, coisa, Cássia. Para você saber se a pessoa pode ou não doar, quais são os critérios de avaliação e quais problemas ela não pode ser doadora? Você tem que chegar ao banco de sangue com documento com foto. A partir daí, aqui a gente vai ver, porque tem muitos critérios, mas eu vou assim resumir o peso, né? Você tem que pesar acima de 51 quilos se for mulher, 50 quilos for homem. É natural, muito difícil quem não atinja esse peso, né? E no momento que você procura doação, você não pode estar doente. Então, você não pode estar resfriado, tomando antibiótico, com algum mal-estar, né? As vacinas normalmente são 15 dias, você tomou alguma vacina. Se você foi ao dentista, também é uma semana. Não pode ir ao dentista depois no dia seguinte vir doar sangue. Somente se for limpeza, canal, uma coisa assim. Bebida alcoólica, você precisa dar um intervalo de 12 horas. Então, no dia anterior à doação, é interessante que você não consuma álcool, nem no dia anterior, nem no dia da doação, né? Mesmo porque se a pessoa for habitualmente de consumir álcool, ela também vai ser negada estou dizendo a pessoa Na que é realmente triagem, né? dependente, né? Ela será, Uhum. ela será negada na primeira triagem, que é a entrevista clínica, né? Onde você vai perguntar vários pontos para a pessoa. Então, basicamente, ela precisa estar em boas condições de saúde. A Pessoa pressão que vai ser tem aferida aqui no. diabetes, por exemplo, ela pode estar doando? Pode doar desde que não seja dependente de insulina. Se a Ok. pessoa utiliza insulina, aí ela não pode doar, né? É, algumas medicações para pressão também é impeditivo, mas são vários medicamentos que a gente tem que avaliar. Então, a gente tem, vamos dizer assim, um livro de coisas, né? Então, eu digo sempre assim: se você não estiver em vigência de doença no momento, você procura o banco de sangue. O restante a gente verifica aqui, porque você vai passar pela triagem. Na triagem, se não puder, você vai se barrar. Uma coisa muito importante é o comportamento sexual. Esse é fundamental para a doação de sangue, né? A gente, depois da doação de sangue, o banco de sangue faz diversos exames naquele sangue.
E os exames são as doenças transmissíveis pelo sangue. Então, nós vamos fazer AIDS, vamos fazer hepatite B, vamos fazer hepatite C, Chagas, sífilis, todas essas doenças. Só que é melhor, se o doador tem um comportamento sexual de risco, né? Se ele alterna muito parceiro sexual e não utiliza métodos preventivos, como, por exemplo, preservativo, né? É ideal que esse doador não doe, não seja doador de sangue. Porque mesmo que você vá fazer os exames, né? Hoje é muito sensível, né? Hoje, Pega um tudo. exame, hoje, para você ter uma ideia, a evolução foi muito grande dentro da hemoterapia. Os exames que a gente realiza hoje é biologia molecular. Então, antigamente, a gente fazia um anticorpo contra o vírus da AIDS, contra o vírus das hepatites. Hoje, a gente faz o antígeno, a gente detecta o vírus. Então, você tem ainda um período de janela, mas janela que a gente fala é entre você ter o contato com a doença e dar positivo no seu exame, sangue. Tem um período entre você ter o contato, ter o vírus e dar positivo. E isso que é Ou perigoso na seja, doação de sangue, né? e a bonificação do banco de sangue, porque você dá um feedback da saúde da pessoa Tudo, que está doando. E não paga nada por isso, né, tudo, Cássio? Então, é uma forma, assim, é uma nada, doação. Você fala que não é nada. bonificada, põe bonificação nisso. Porque se fosse para fazer todos esses exames pago, quanto não ficaria? E você vai estar fazendo essa doação, recebendo esse laudo, e ao mesmo tempo sabendo que o teu sangue pode estar salvando até 4 vidas. E o doador frequente, qual é o período que ele pode estar doando sangue? Porque não são todos os dias. Existe um período, né? Não, não. Então, existe um período para preservar o doador, que ele precisa recuperar, né? A recuperação é bem rápida, né? Depois que o doador doa, aproximadamente 450 ml, menos de meio litro de sangue, é o que a gente coleta numa bolsinha, né? Ele demora 24 horas para repor a parte líquida do sangue, que é o plasma, por isso que a gente pede, hidrata bastante, porque realmente perde um pouco, né? São quase meio litro. E uma semana para recuperar a parte celular, são as hemácias. Tá bom, aí já recuperou. Ah, então aí pode doar de novo? Não, porque se você ficar fazendo isso constantemente, você expolia o seu corpo. Isso não é interessante. Então, qual que é o prazo de doação? Para o homem é 60 dias e para a mulher 90. Só que no limite de um ano, o homem pode doar 4 vezes e a mulher 3 vezes. Quer dizer, Tá. completou um ano, você não pode doar. Por isso que no final do ano, a gente fica numa situação mais complicada. Porque quando vai chegando no final do ano, os doadores de repetição vão completando a doação e eles não podem retornar mais, só no outro ano. Entendeu? Então, isso também é um E é o fator período mais limitante. crítico, né, Cássia? É o período mais crítico, porque aí vem as festas de final de ano e carnaval. E aí, infelizmente, nós ainda temos muitos acidentes nesse período, ou não? Adriana, é muito importante que as pessoas saibam também, que eu ia completar, é o tempo que o sangue tem validade. Então, hoje, com as bolsas de sangue que a gente utiliza aqui, a validade do nosso sangue é de 42 dias. Depois de 42 dias, estou falando do concentrado de hemácias, que é o mais conhecido, que é aquele vermelhinho, né? 42 dias após ter sido colhido, se não for utilizado, ele é descartado. Nossa. Normalmente isso não acontece, porque a gente também tem intercâmbios com outros bancos de sangue, e quando falta num lugar, sobra no outro, a gente faz trocas para não ter problema de você descartar um sangue, né? Porque assim, você não quer descartar um sangue. Por exemplo, o tipo O positivo, O negativo, nunca é descartado. Por isso que os bancos sempre precisam muito, porque usa para qualquer pessoa. Agora, os tipos menos utilizados, que é o B, o AB, às vezes você descarta. Então, para não descartar, a gente tem que fazer intercâmbio, mas tem uma validade. Então, você imagina que no fim do ano, você chega no dezembro, você diminui as doações. Além disso, você fecha o serviço, porque você também fecha para os colaboradores poderem ficar Natal, véspera de Natal, Ano Novo, em casa. Carnaval, a gente dá alguns dias aqui. Também não adianta abrir, as pessoas bebem muito, comem muito churrasco, o sangue não fica de boa qualidade. Então, a gente também precisa interromper as doações.
E aí o teu estoque já foi diminuindo. Porque, como eu falei, é um ciclo. A pessoa que usou lá na ponta, que é para quem faltou, ela tem que repor esse sangue. Então, a gente tem vários tipos de doador de sangue. A gente tem o de reposição, que é aquele que vem para doar para alguém da sua família que precisou. Esse é o que mais vem. É o que mais vem. Por quê? Porque ele sentiu na pele a necessidade. Então, Verdade. quando você vai lá e conversa com ele dentro do hospital, com o familiar de quem precisou, porque a gente faz esse trabalho de captação, você conversa com muita generosidade, sabendo do momento que eles estão vivendo, que não é bom, né? Que é um momento difícil, que ninguém usa sangue quando está em situação boa, sempre é crítico o quadro, né, do paciente. A gente, com muito respeito, pede para que ele reponha esse sangue. E aí esses Legal. vêm. Esses vêm. Agora, quando você vai pedir, para sua empresa, você pode doar. E ó, que nós temos programas de captação para as empresas, né? Programas de Uhum. selo da solidariedade, que isso é fantástico também. Empresa Amiga Perfeito, Cássio. Solidariedade. E é muito bonito isso, esse trabalho, né, que é feito. A empresa pode falar, se eu estou preocupada com isso, sabe? Dentro do ESG, na parte de social, uma das formas de você estar enquadrada na parte social da sua empresa não é só a sustentabilidade, é também a doação de sangue. Porque, Qualidade de vida, perceba, né? a doação de sangue também é um processo de sustentabilidade, porque quem tem muito doa para quem não tem. Legal. E eu É, é aproveito um, é um então e já reciclar faço. mesmo. Eu aproveito então, já que você tocou nesse assunto, e já faço um convite para o Banco de Sangue. Na próxima segunda-feira, dia 30, nós estamos fazendo um congresso aqui em Sertãozinho, referente à saúde mental. Por quê? Que é coisa que mais atrapalha uma empresa do que o psicológico da pessoa. E de repente, esse funcionário ele está com um ente querido doente, precisando de sangue, não sabe o que fazer e às vezes não tem coragem de chegar para o empresário ou para o seu líder e relatar esse problema. Isso vai adoecendo esse funcionário. Então, nós estamos trazendo um congresso aqui em Sertãozinho em nome da Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro, e nós estamos convidando todos os RHs para estar participando com a gente, e nós vamos estar abrangendo esses problemas e vamos aproveitar a oportunidade também para estar dando um toque sobre a doação do banco de sangue. Convite está feito para você e para toda a sua equipe, tá bom? Cássia, eu Muito agradeço obrigada. imensamente a sua presença. Semana que vem, a hora que você tiver a boa notícia, me liga que a gente faz uma nova entrevista e coloco a Rota do Turismo sempre à sua disposição, porque eu acredito que salvar vidas é um direito de todos e nós podemos contribuir. E a Rota do Turismo está sempre de portas não abertas, mas arreganhadas para o Banco de Sangue de Sertãozinho. Muito obrigada, viu? Eu agradeço muito, Adriana, essa oportunidade, viu? Eu te parabenizo pelo seu trabalho, por tudo que você tem feito aí pela cidade, né? Que a gente sabe que você é bem ativa. E estou à disposição para novas entrevistas. E semana que vem quero muito falar de novo sobre esse momento que a gente vai estar vivendo agora. Será Viu? um Obrigada a prazer. todos os ouvintes. Obrigada. Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho. E Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração.